Ravenna ouviu a sentença antes de sentir a dor. As palavras do marido chegaram secas, como galhos quebrando sob neve, enquanto ela ainda segurava as 3 recém-nascidas contra o peito. 3 meninas, 3 filhas, nenhum herdeiro. E nos olhos de Dominic, alfa do clã Zarvas, ela não encontrou nada. Nem raiva, nem decepção, nem piedade. Apenas o vazio calculado de quem já havia tomado uma decisão antes mesmo de entrar naquele quarto que cheirava a sangue e a leite. Você trouxe vergonha para esta linhagem, ele disse, sem erguer a voz. 3 fêmeas. Nenhuma delas pode carregar o nome Zarvas diante do conselho. Você sabe o que isso significa. Ravenna sabia. Na tradição dos clãs que governavam as florestas da Transilvânia há séculos, a linha de sucessão passava exclusivamente pelo sangue masculino. E um alfa sem herdeiro era um alfa vulnerável, e vulnerabilidade, naquele mundo, significava morte. Mas ela também sabia de outra coisa. Sabia que aquela regra era uma mentira conveniente, mantida por machos que temiam o poder que corria nas veias das fêmeas. A avó dela havia lhe contado, em sussurros, noites antes de morrer. As primeiras alfas foram mulheres. As primeiras a ouvirem a lua foram mulheres. Os machos reescreveram a história porque não suportavam a verdade. Nada disso importava agora. Não enquanto Dominic erguia a mão e 2 guardas entravam no quarto. Você tem até o amanhecer para deixar o território do clã. Se for vista depois disso, será tratada como invasora. Ravenna não chorou, não implorou. Olhou para as filhas, uma adormecida, uma chorando baixinho, uma com os olhos abertos e fixos nela como se já entendesse tudo, mas sentiu algo se solidificar dentro do peito. Não era tristeza, era algo mais antigo, mais denso, mais perigoso. Era fúria silenciosa. Saiu pela porta dos fundos da mansão principal, carregando as 3 num cobertor grosso e uma mochila com o pouco que conseguiu reunir em minutos. A neve cobria o chão e o frio de dezembro mordia sua pele ainda frágil do parto. Cada passo era uma agonia. O corpo inteiro protestava, os pontos mal cicatrizados latejando, o útero contraindo, o sangue ainda escorrendo entre as pernas. Mas Ravenna andou. Atravessou o pátio onde havia se casado 2 anos antes. Passou pelo portão de ferro que um dia decorou com flores silvestres e entrou na estrada de terra que levava para longe das terras do clã Zarvas. Não olhou para trás. Se olhasse, voltaria. Não por Dominic, por tudo que havia construído ali. E pelas amizades, pelo jardim que plantou, pelo quarto que preparou com as próprias mãos para filhos que imaginava criar cercados de amor. Tudo isso morreu no instante em que Dominic escolheu a tradição em vez dela. Caminhou por 3 horas na escuridão. As meninas dormiam contra seu corpo, aquecidas pelo calor sobrenatural que toda loba carregava, mesmo uma loba exilada. Ravenna não sabia para onde ia. Não tinha família. Sua mãe morreu no parto que a trouxe ao mundo e seu pai a entregou ao clã Zarvas como parte de um acordo territorial quando ela tinha 17 anos. Não havia casa para voltar. Não havia clã que a aceitasse. Uma loba sem bando era menos que nada. Era presa. Foi quando ouviu os passos. Não humanos, não lobos comuns, algo entre os dois. O som de patas enormes comprimindo a neve, no intercalado com o estalo de galho sob um peso que nenhum animal natural teria. Ravenna parou. Apertou as filhas contra o peito e sentiu o instinto lupino rugir dentro dela, mandando-a se transformar, lutar, proteger. Mas ela não podia se transformar. Não agora. A transformação tão perto do parto poderia matá-la. E então as meninas morreriam sozinhas na neve. Virou-se devagar. Ele estava ali, entre as árvores, parcialmente escondido pela neblina que subia do chão gelado. Era enorme.
Mesmo em forma humana, e ele estava em forma humana, embora houvesse algo selvagem demais nos seus movimentos para parecer completamente civilizado. Ele dominava o espaço ao redor como se a floresta pertencesse a ele. Cabelos escuros, quase negros, caindo sobre a testa. Cicatrizes visíveis no pescoço e nas mãos. E os olhos. E os olhos eram o que prenderam Ravenna no lugar. Não eram dourados como os de Dominique. Eram cinzentos, como o céu antes de uma tempestade de neve, e brilhavam com uma luz que não vinha da lua. Ele a olhou. Olhou para as crianças. Olhou para o sangue nas pernas dela, para o cobertor fino, para os lábios roxos de frio. E algo mudou naquele rosto duro. Não foi pena. Ravenna conhecia pena, e aquilo não era. Era reconhecimento. Como se ele estivesse olhando para algo que já havia visto antes. Talvez em si mesmo. Zarvas, ele disse. Não era uma pergunta. Ele sentiu o cheiro do clã nela. Te expulsaram. Ravenna ergueu o queixo. Eu saí. A mentira era tão transparente que ele quase sorriu. Quase. O canto da boca se moveu por um segundo antes de voltar à linha dura. 3 filhas, ele disse, olhando para o cobertor. E aquele covarde te mandou embora por isso. Você conhece Dominique? Conheço o tipo. Ele deu um passo à frente. Ravenna deu um passo atrás. Ele parou. Ergueu as mãos, palmas abertas, o gesto universal entre lobos de que não havia ameaça. Meu nome é Vasily. Sou alfa do clã Moarte. O sangue de Ravenna gelou mais do que o inverno já havia gelado. Clã Moarte. O clã que os outros clãs da região mencionavam em sussurros, o bando que vivia nas montanhas mais altas, que não respondia ao conselho dos alfas, que supostamente praticava formas antigas de magia lupina que os clãs modernos haviam abandonado. Diziam que eram selvagens, diziam que eram perigosos, diziam muitas coisas. Estou apenas de passagem, Ravenna disse, a voz firme apesar do medo. Não quero problemas com seu clã. Você está sangrando na minha floresta no meio de uma nevasca com 3 recém-nascidas nos braços e nenhum lugar para ir. Vasily a olhou com aqueles olhos impossíveis. Você não precisa de problemas, precisa de abrigo. Não preciso da caridade de ninguém. Não estou oferecendo caridade. O silêncio entre eles pesou. Uma das meninas começou a chorar, o som agudo cortando o ar gelado como uma lâmina. Ravenna a ajeitou automaticamente, murmurando sons baixos que a acalmaram. Quando ergueu os olhos, Vasily estava mais perto. Não ameaçadoramente perto. Perto o suficiente para que ela sentisse o calor que irradiava do corpo dele. Um calor antinatural, intenso demais para qualquer lobo que ela já tivesse conhecido. Você vem comigo, ele disse. Não foi um pedido, não foi uma ordem. Foi algo entre os dois, uma declaração de fato, como se ele pudesse ver o futuro e soubesse que ela aceitaria. Meu clã não expulsa mães, meu clã não descarta filhas, e minha floresta não deixa lobas morrerem de frio. Ravenna quis dizer não. Cada pedaço de bom senso que restava nela gritava que seguir um alfa desconhecido para as montanhas, para o território do clã mais temido da região, era loucura. Mas o bom senso era um luxo que ela não podia mais bancar. As filhas tremiam contra seu peito. O sangue continuava escorrendo, e o amanhecer ainda estava longe. Se você machucar minhas filhas, ela disse, a voz baixa e perigosa de um jeito que surpreendeu até ela mesma. Eu arranco sua garganta com os dentes humanos mesmo. Vasily a olhou por um longo momento, e então, pela primeira vez, sorriu de verdade. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas transformou o rosto dele de ameaçador em algo que Ravenna não esperava. Algo quente. Eu acredito em você,
ele disse. A caminhada até o território do clã Moarte durou o resto da noite. Vasily andava na frente, abrindo caminho pela neve com o corpo como se ela não existisse. De vez em quando olhava para trás para verificar se Ravenna ainda o seguia. Não ofereceu para carregar as crianças. Não ofereceu o braço. Parecia entender instintivamente que Ravenna não aceitaria ajuda que a fizesse parecer fraca. Em vez disso, diminuía o passo quando percebia que ela ficava para trás e acelerava quando ela se recuperava. Um ritmo silencioso de respeito que Ravenna não esperava de um alfa. Quando chegaram, o sol começava a nascer atrás das montanhas. O território do clã Moarte não era o que Ravenna imaginava. Os esperava cabanas rústicas, lobos selvagens vigiando o perímetro, uma fortaleza de pedra e brutalidade. O que encontrou foi uma vila. Casas de madeira e pedra espalhadas por um vale protegido por montanhas em 3 lados. Fumaça saindo das chaminés. Crianças correndo entre as casas. Crianças, o que significava famílias, normalidade, vida. Um rio cortava o vale, e nas margens havia hortas cobertas por estufas improvisadas contra o frio. Uma mulher saiu de uma das casas maiores quando os viu chegando. Era alta, com cabelos grisalhos presos numa trança longa e olhos do mesmo cinza tempestuoso de Vasily. Olhou para Ravenna, para o sangue, para as crianças, e não fez perguntas. Simplesmente abriu a porta e disse: "Entrem. Tenho água quente e comida." O nome dela era Ilinka. Era mãe de Vasily. E nas horas seguintes, e enquanto cuidava de Ravenna com mãos firmes e experientes, contou-lhe coisas que viraram o mundo dela de cabeça para baixo. O clã Moarte não seguia as regras do conselho, porque o conselho era uma farsa. Uma estrutura criada 300 anos atrás por alfas machos, que sistematicamente apagaram o papel das fêmeas na história lupina. A sucessão masculina, a proibição de fêmeas em posições de poder, a tradição de entregar filhas em acordos territoriais, tudo isso era fabricação. E o clã Moarte guardava a prova. Nós guardamos os textos originais. Ilinka disse, enquanto enfaixava o abdômen de Ravenna. Os pergaminhos de antes da reescrita. A verdadeira história dos clãs. É por isso que nos temem. Não porque somos violentos. Porque sabemos a verdade. Ravenna absorveu aquilo em silêncio. Olhou para as filhas e agora dormindo num berço improvisado junto à lareira. 3 meninas. 3 filhas que Dominique considerou inúteis. Sentiu a fúria silenciosa do peito se transformar em algo mais focado, mais afiado. Nos dias que se seguiram, Ravenna descobriu mais. Descobriu que Vasily havia se tornado alfa não por ser o mais forte fisicamente, mas porque o clã escolhia seus líderes por consenso. E ele havia sido escolhido por sua capacidade de ouvir. Descobriu que o clã Moarte tinha tradições que os outros clãs chamariam de heresia. Fêmeas treinavam para lutar ao lado dos machos. Crianças aprendiam a história verdadeira desde cedo. E a transformação não era um privilégio masculino, era um direito de todos. E descobriu aos poucos que algo acontecia quando Vasily estava perto. Não era atração no sentido simples. Era como se o ar mudasse de composição, como se a gravidade se reajustasse. Quando ele entrava no cômodo, ela sabia antes de vê-lo. Sentia o calor dele antes de ouvir os passos. E ele, por sua vez, parecia sempre saber onde ela estava. Aparecia com lenha quando o fogo estava baixo. Aparecia com comida quando ela esquecia de comer. Aparecia na porta do quarto à noite quando uma das meninas chorava, não para entrar, apenas para perguntar se ela precisava de algo. E a voz dele naquela hora, rouca de sono e baixa para não acordar as crianças, fazia coisas com o coração dela que Ravenna se recusava a nomear. Uma noite, 3 semanas depois de sua chegada,
Ravena saiu para tomar ar. A neve havia parado e a lua estava cheia, enorme e prateada sobre o vale. Encontrou Vassili sentado num tronco caído perto do rio, olhando para o céu. Sentou ao lado dele sem pedir permissão. Ficaram em silêncio por vários minutos. "Por que me trouxe aqui?" Ela perguntou finalmente. A verdade. Vassili não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz carregava um peso que ela não havia ouvido antes. "Minha irmã foi expulsa do clã onde se casou. Mesmo motivo. 2 filhas, nenhum filho. Encontrei o corpo dela numa ravina 3 dias depois. As meninas estavam com ela." Ravena fechou os olhos. O frio da noite pareceu irrelevante diante daquelas palavras. "Eu era jovem demais para ter feito qualquer coisa na época." Ele continuou. "Carreguei isso por 15 anos. Quando senti seu cheiro na floresta naquela noite, o cheiro de sangue, de medo, de leite, eu soube que a floresta estava me dando uma chance de fazer diferente. Então sou uma redenção." "Não." Ele a olhou, e aqueles olhos cinzentos estavam mais vulneráveis do que ela jamais os havia visto. "Você é uma loba que merecia mais do que recebeu. Suas filhas merecem mais. Isso não tem nada a ver comigo." Mas tinha. Os 2 sabiam que tinha. A cada dia que passava, o fio invisível entre eles ficava mais tenso, mais impossível de ignorar. Não era o vínculo de companheiros que as lendas descreviam, aquela conexão mágica e instantânea que resolvia tudo. Era algo mais humano e mais complicado. Era escolha. Era o acúmulo de pequenos gestos, de silêncios compartilhados, de madrugadas em que ele aparecia na porta e ela quase pedia para ele ficar. A notícia da presença de Ravena no clã Moarte chegou a Dominique em janeiro. E com ela veio a fúria. Não porque ele a queria de volta, porque ela havia levado algo que ele considerava propriedade dele. As filhas, mesmo que não as quisesse como herdeiras, eram sangue Zarvas, e um alfa não perdia o que era seu. A mensagem chegou por um lobo mensageiro. "Devolvam a fêmea e as crias, ou haverá guerra." Vassili leu a mensagem na frente de todo o clã reunido. Depois olhou para Ravena, que estava de pé entre Linka e 2 outras lobas, segurando a filha mais velha no colo. "A decisão é sua," ele disse. "Este é o seu clã agora, se você quiser. E nenhum membro deste clã será entregue a ninguém." Ravena sentiu o peso de todos os olhos sobre ela. Sentiu o peso da escolha. Se ficasse, haveria conflito. Sangue. Morte, talvez. Se fosse, suas filhas cresceriam num clã que as considerava defeituosas. Olhou para Vassili. Olhou para as filhas. Olhou para Ilinka, que segurou sua mão e apertou com força. "Diga a Dominique," Ravena disse, mas a voz clara como o gelo que cobria o rio, "que eu não sou propriedade. Minhas filhas não são propriedade. E se ele quiser guerra, que venha. Vai descobrir o que acontece quando um lobo covarde enfrenta uma mãe." O clã inteiro uivou, não de raiva, de reconhecimento, de aprovação. Vassili não uivou. Apenas a olhou com aqueles olhos de tempestade e sorriu daquele jeito pequeno e devastador. E Ravena sentiu, pela primeira vez, desde que suas filhas nasceram, que talvez o mundo não fosse tão cruel assim. Que talvez a expulsão não tivesse sido uma sentença de morte, mas o começo de algo que ela nunca teria encontrado dentro das paredes douradas e podres do clã Zarvas. Naquela noite, depois que as meninas dormiram e o fogo estava baixo, Vassili apareceu na porta como sempre. Mas dessa vez, Ravena não o deixou ir. "Fica," ela disse. Quando ele ficou. Não aconteceu nada além de silêncio compartilhado e a presença quente dele, sentado ao lado dela no escuro. Mas para 2 lobos que haviam passado a vida inteira sozinhos de maneiras diferentes,
Aquilo foi tudo. Do lado de fora, a lua cheia iluminava o vale e as montanhas, e a neve e o rio. E em algum lugar nas sombras da floresta, 3 pares de olhos vigiavam. Os lobos de Dominique, mapeando o território, contando sentinelas, planejando. A guerra viria. Ravenna sabia disso. Mas pela primeira vez, ela não estava fugindo. Estava esperando. E a diferença entre uma coisa e outra era tudo.